Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Assim como somos incapazes de determinar corretamente nossa verdadeira condição, também não podemos discernir se estamos em uma etapa de ascensão ou de descensão espiritual. Porém, é possível que sintamos que nos encontramos em um revés espiritual. De fato, provavelmente seja a vontade do Criador mostrando-nos nosso estado real. Isso evidencia que, sem a autoindulgência, somos incapazes de funcionar e nos entregamos imediatamente ao desespero. Até mesmo a depressão e a raiva podem resultar do fato de nossos corpos não estarem recebendo o suficiente prazer com uma vida assim. Mas, de fato, essa carência representa uma ascensão espiritual, porque nesse momento estamos mais próximo da verdade que antes, quando éramos felizes neste mundo. Diz-se que quem aumenta seus conhecimentos também aumenta sua dor. Por outro lado, a sensação de que a pessoa está experimentando a ascensão espiritual pode ser simplesmente um estado mal interpretado de autoindulgência e de complacência. Somente quem já percebe o Criador e sua divina providência sobre todas as criações pode determinar corretamente a condição espiritual na qual se encontra. De acordo com isso, é fácil entender que quanto mais avançarmos ao longo do caminho da autossuperação em uma tentativa de corrigir nosso egoísmo e quanto mais esforço fizermos para melhorar e estudar, mais cresceremos para poder entender nossas próprias características. Com cada tentativa, com cada dia que passa, com cada volta, desiludimos-nos mais e mais com nossa própria habilidade de alcançar qualquer coisa. Quanto mais nos desesperamos em nossas tentativas, mais crescem nossas queixas do Criador. Depois, exigimos ser resgatados do escuro abismo, esse calabouço de desejos físicos no qual nos encontramos. Desse modo, os acontecimentos transcorrem até ter se esgotado o nosso próprio potencial e, tendo feito tudo o que está em nosso alcance, percebemos que não temos a capacidade de nos ajudar a nós mesmos. Devemos, então, nos dirigir ao Criador, que coloca esses obstáculos em nosso caminho, justamente a fim de nos obrigar a recorrer a Ele para pedir sua ajuda e para fazer surgir em nós o desejo de estabelecer um vínculo com Ele. Porém, para que isso aconteça, nossas súplicas devem provir das profundezas de nossos corações. Isso não é possível alcançar até que tenhamos esgotado todas as possibilidades e tomado consciência de que permanecemos desvalidos. Somente uma súplica que surja das profundezas de todo o nosso ser e que se tenha tornado nosso único desejo para que entendamos que só um milagre divino pode nos salvar de nosso pior inimigo, nossos próprios egos, será respondida pelo Criador. Ele substituirá o coração egoísta pelo espiritual, isto é, um coração de pedra por um de carne. Enquanto o Criador não retificar nossa condição, mais progrediremos e pior nos sentiremos sobre nós mesmos. Na realidade, sempre fomos assim, mas, até certo grau, tendo captado os atributos dos mundos espirituais, começamos a sentir quão hostis são
nossos desejos pessoais para entrar nesses mundos. Não obstante, apesar de nos sentirmos cansados e desamparados, de qualquer maneira podemos retomar o controle sobre nossos próprios corpos. Então, tendo pensado cuidadosamente e concluído que, ao que parece, não há saída para nosso estado, pode ser que entendamos a verdadeira causa de tais emoções e nos forcemos a nos sentir felizes e otimistas. Ao fazê-lo, atestaremos nossa confiança na justiça que governa o mundo e na benevolência do Criador, bem como em seu domínio sobre o mundo. Por conseguinte, ao fazê-lo, nós nos tornaremos pessoas espiritualmente adequadas para receber a luz do Criador, porque basearemos toda a nossa perspectiva do que nos cerca na fé, elevando-a acima da razão. Não há momento mais precioso na vida de quem se encontra avançando espiritualmente do que aquele em que percebe que todas as suas energias se esgotaram, todos os esforços foram feitos, mas a meta ainda não foi alcançada. Só nesse instante a pessoa pode, com sinceridade do fundo do coração, apelar ao Criador, porque então fica claro que os esforços próprios serão totalmente inúteis. Mas antes de reconhecer a derrota, quem busca tem ainda certeza de que não precisará de nenhuma outra ajuda para atingir o objetivo desejado. Ainda incapaz de implorar de maneira suficientemente sincera para receber assistência, a pessoa cai vítima da voz enganosa do ego, que a incita a, em vez de pedir ajuda, realizar um esforço ainda mais intenso para atingir a meta. Por fim, quem busca perceberá que na luta contra o ego, este é o mais forte dos dois combatentes e que é preciso o apoio para derrotá-lo. Apenas então a pessoa percebe a própria insignificância e a inépcia de conquistar o ego e percebe que está preparado para fazer reverência ao Criador e implorar sua ajuda. Porém, quando o buscador chega a esse estado lamentável, ficará claro que só as preces fervorosas para o Criador podem elevá-lo das profundezas de sua própria natureza. Fé, crer na unicidade do Criador. A fé na unicidade do Criador implica ver o mundo inteiro, incluindo a nós, como o vaso nas mãos dele. E, ao contrário, se pensarmos que de qualquer forma somos capazes de influenciar os acontecimentos, isso significa que acreditamos na presença de múltiplas e diversas energias no mundo, em vez de acreditar somente na vontade do único Criador. Portanto, ao destruir nosso próprio ego, podemos reconhecer a verdadeira condição do mundo, onde nada existe exceto a vontade do Criador. Até então, porém, não teremos o mérito de agir como aqueles que creem em sua unicidade. Assim, nosso progresso espiritual permanecerá estanque. A única maneira de nos convencermos da unicidade do Criador é por meio do trabalho árduo em nós mesmos e mediante o cultivo de aspirações pessoais apropriadas. Somente tendo conseguido a unicidade absoluta com o Criador em todas as nossas percepções, isto é, tendo ascendido ao mais alto nível dos mundos, poderemos compreender sua unicidade. Só então poderemos proceder em concordância com essa visão precisa da realidade. Antes de alcançar essa condição, devemos agir de acordo com o nível no qual nos encontramos, e não com o que fantasiamos e sonhamos. A fim de melhorar nosso nível atual de uma maneira genuína, devemos combinar a confiança em nossos próprios poderes no começo do trabalho com a crença de que o que conseguirmos como resultado de nosso próprio esforço teria ocorrido de qualquer maneira. Devemos tomar consciência
de que todo o universo desenvolve-se de acordo com o plano do Criador e de acordo com sua ideia da criação. Podemos dizer que tudo transcorre de acordo com o Criador, mas somente depois de termos realizado nossos melhores esforços. Está além da compreensão humana entender a essência de qualidades espirituais como o altruísmo e o amor totais. Isso acontece pela simples razão de que os seres humanos não conseguem compreender como podem existir tais sentimentos, visto que, ao que parece, todos precisam de um incentivo para levar a cabo qualquer ação. De fato, sem nenhum proveito pessoal, as pessoas não estão dispostas a se entregar por completo. Por isso, uma qualidade como o altruísmo não nos pode ser dada pelo divino, e somente quem a experimentou pode entendê-la. Mas, se essa qualidade nos é concedida pelo céu, por que então deveríamos procurar alcançá-la? Não falhariam nossos esforços para produzir algum resultado por nós mesmos, enquanto o Criador não nos ajudar e nos consignar novas qualidades e uma nova forma de ser? O fato é que devemos rezar com humildade e pedir que essas mudanças ocorram. Temos que expressar um forte desejo para que o Criador mude nossas qualidades, e somente se o desejo for real e verdadeiramente intenso, será atendido por ele. Também devemos fazer um grande esforço para que esse desejo seja suficientemente forte, a fim de que o Criador o torne realidade. Enquanto procurarmos atingir a meta, perceberemos gradualmente que não temos nem a capacidade nem a habilidade de atingi-la por nós mesmos. Então teremos uma exigência real a fazer para o Criador: libertar-nos dos impedimentos de nossas velhas qualidades e conceder-nos uma nova característica, isto é, uma alma. Mas isso é impossível de acontecer a menos que primeiro tentemos aplicar todas as nossas forças e habilidades para mudarmos por nós mesmos. Somente depois de nos termos convencido de que esses esforços não trazem resultados e de suplicarmos sua ajuda das profundezas de nossos corações, é que o Criador nos responderá. Podemos exteriorizar esse clamor por ajuda para mudar nossas qualidades só depois de termos descoberto que nem nossos desejos, nem um único membro de nosso corpo aceitam essa mudança de natureza a tal ponto que nos entregaremos incondicionalmente ao Criador. De fato, a medida de nosso desejo de permanecer como escravos de nossa natureza é igual à de nos tornarmos escravos do altruísmo. De fato, só depois de percebermos que não há esperança de que nossos corpos jamais aceitem tamanha mudança é que poderemos apelar ao Criador do fundo de nossos corações para que nos auxilie. E só então ele aceitará nossa súplica e responderá substituindo todas as nossas qualidades egoístas pelas altruístas, a fim de que assim nos aproximemos dele. Se considerarmos que somos obrigados a trabalhar neste mundo contra sua vontade, então, afinal de contas, qual será o resultado de nossos esforços? Qual será o motivo de nossos esforços neste mundo? Quando levarmos em conta tais perguntas, chegaremos à conclusão de que trabalhar para mudar não é tão difícil quanto provavelmente pensamos. E, quando conseguirmos a mudança, nossas qualidades modificadas nos terão revelado os grandes prazeres resultantes de nossos esforços internos. O prazer surge quando vemos pelo que estamos trabalhando. Portanto, consideramos nossos esforços não como algo problemático, mas como fonte de alegria. Quanto maiores forem nossos esforços, mais felizes ficaremos ao receber essas novas qualidades, pois por cada uma delas imediatamente
sentiremos uma recompensa grande e duradoura. Até mesmo em nosso mundo, podemos ver como o entusiasmo e a exaltação tornam mais fácil realizar intensos esforços. Quando temos um grande respeito por alguém e, do nosso ponto de vista, essa pessoa é a mais elevada do mundo, tudo o que fazemos por alguém tão digno de nossa estima é realizado com alegria e gratidão, simplesmente por ter a oportunidade de servi-lo. Os maiores esforços parecerão prazerosos. Assim como adoramos dançar ou nos exercitar, nosso trabalho não será considerado como tal, mas sim como prazer. Por essa razão, quem percebe e reconhece a grandeza do Criador sente alegria pela oportunidade de agradá-lo. O que a princípio parecia escravizante torna-se liberdade cheia de prazeres. Como consequência, se nossas aspirações espirituais nos chegarem com dificuldade e se tivermos que realizar formidáveis esforços para alcançar o espiritual, isso nos deve indicar que o Criador ainda não é suficientemente grande do nosso ponto de vista ou nossa percepção, e que nossa atenção está sendo desviada para outras metas que não a conquista do espiritual. Enquanto perseguirmos esses objetivos alternativos, não receberemos apoio do Criador e somente nos afastaremos cada vez mais de nossa meta principal. Mas, mesmo ao aspirarmos chegar ao Criador, não receberemos seu apoio espiritual de imediato. Se recebêssemos inspiração imediata e alegria por nossos esforços, então nossos egos se regozijariam e continuaríamos esmerando-nos somente pelo prazer resultante. Teríamos perdido a oportunidade de transcender nossa natureza egoísta e de nos elevarmos para o altruísmo puro. Em termos ideais, deveríamos estar apenas interessados nos prazeres derivados do autoaprimoramento espiritual, superior a qualquer outro. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.